Estamos recebendo com muito prazer o Dr. Mauro Giacomi, que é médico endoscopista. Dr. Mauro, bom dia. Bom dia para os ouvintes também. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós queremos ouvir falar a respeito do balão intragástrico. Há uma grande curiosidade entre os ouvintes. O que é o balão intragástrico? Dá para explicar? Dá. O balão, ele é uma prótese inflável de silicone que, em geral, é preenchido com soro, que é colocado numa endoscopia muito simples, só com sedação, Zé Lino. Sei. E é um procedimento que dura 30 minutos e depois de sua colocação o paciente vai embora no mesmo dia, tá? E a partir daí, durante o período do uso dessa prótese, ela por ocupar um grande espaço dentro do estômago, ele só vai conseguir comer pequena quantidade de alimentos, tá? Mas essa pequena quantidade de alimentos que ele come já provoca uma sensação de saciedade, ou seja, vai retirar a fome, o excesso de fome que a pessoa tem. Fica satisfeito. Sim, e por esse motivo, por comer menos, ele vai emagrecendo durante esse tratamento. No momento da aplicação, o paciente sente alguma dor? Não. Nada? Nada. Ele é como uma sedação, tal qual é feito hoje em dia uma endoscopia simples, né? Assim, para examinar o estômago, o paciente recebe essa sedação, que é um medicamento que é dado para o paciente, e aí ele vai ter uma sonolência e a partir desse momento, quando acordar, ele já vai estar com a prótese dentro do estômago sem sentir nada. E a partir daí ele vai automaticamente adquirindo novos hábitos alimentares. Sim, isso é uma parte muito importante do tratamento, Zé Lino, que durante esse tempo de uso dessa prótese, ele também deve fazer consultas tanto com a parte médica, né, dentro de uma clínica, quanto com a equipe nutricional. A equipe muitas vezes precisa de alguns fatores psicológicos, como compulsões, né, serem combatidos, às vezes aumentar a capacidade da pessoa fazer atividade física. Então é feita uma análise individual e a partir daí os bons hábitos vão sendo adquiridos. O balão pode ficar no estômago de uma pessoa durante quanto tempo, doutor Mauro? Olha, hoje no Brasil nós temos aprovados 2 tipos de prótese. Sim. Tem um que pode ficar durante 6 meses no estômago. O mesmo balão? Sim, o mesmo balão. E tem um outro que pode ficar no estômago por 12 meses. A partir desse período, a prótese, se o paciente necessitar de continuar emagrecendo, porque às vezes tem muitos quilos para perder, ele pode trocar a prótese, tá? Em geral também troca-se o volume também. Então, ele pode ficar até, por exemplo, 2, 3 anos, só que a cada ano ele tem que trocar a prótese. Então, ele pode usar o balão por mais tempo, mas tem que trocar a prótese a cada ano. O senhor tem ideia de quantos... Não, o senhor pode informar quantos quilos o paciente pode perder com o balão? Olha, num balão de 6 meses, o paciente, em média, por estudos científicos, ele vai perder de 15% a 25% do peso. 15% a 25%? Isso, do total do peso. E com um balão de 1 ano, ele chega a perder até 30% do peso total. Obviamente, Zé Lino, que isso tem uma certa maneira de controlar. Então, como o tratamento também é indicado para quem quer perder, por exemplo, só 10 quilos ou 15 quilos, por ser pouco invasivo e não ter praticamente nenhum risco, né? Ou seja, são os mesmos riscos de fazer uma endoscopia para olhar o estômago. O paciente, ele pode às vezes entrar num procedimento para perder 10 quilos, e isso é controlado pelos médicos e pela equipe, né? Muitas vezes modificando o tamanho do balão durante o tratamento, e tem outros pacientes que às vezes precisam perder até mais, 50 quilos. Então, o percentual médio é esse que eu falei. Vamos colocar aí em torno de 22% para o balão de 6 meses e até 30% para o balão de 12 meses. Agora, uma curiosidade do ouvinte também é a seguinte, doutor Mauro. Depois da retirada do balão, passou esse prazo que o senhor está falando, às vezes 6 meses, às vezes 12, a pessoa corre o risco de ganhar peso outra vez? Sim. É importante entender que a obesidade, assim como o diabetes e hipertensão, ainda é uma doença que a medicina ainda não encontrou uma cura definitiva. Então, mesmo os procedimentos mais, assim, digamos assim, efetivos e radicais para emagrecimento, como cirurgia bariátrica, o paciente ele pode ganhar peso depois. Então, é muito importante adquirir novos hábitos para controle do peso. E se a pessoa aproveita o tempo de tratamento de emagrecimento para treinar esses novos hábitos, e por um período mais longo, como 1 ano, por exemplo, aí fica muito mais difícil voltar a ganhar peso. Ouvintes fazem perguntas, doutor Mauro. Sim.
Quem pode fazer o procedimento? Seguramente as pessoas querem saber, pessoas mais novas, pessoas mais idosas. Existe alguma restrição, contraindicação, sexo, tudo isso? Sim, olha, a contraindicação mais formal para o procedimento é já ter feito alguma cirurgia no esôfago ou no estômago. Aí a pessoa não deve fazer a colocação do balão, tá? As indicações são basicamente os pacientes que têm a partir do IMC 27, tá? Ou seja, é uma relação entre o peso e a altura. Nós vamos falar do brasileiro em geral, que tem aí 75 quilos, então se ele já está acima do peso, cerca de 10 a 12 quilos, ele já pode fazer o uso do balão. Lembrando que isso é uma análise muito individual, né? A idade, hoje em dia, a gente estabelece em torno para balão até 75 anos, mas existem casos que às vezes o paciente tem que fazer algum procedimento, tem que emagrecer para fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma troca de uma prótese ortopédica e precisa emagrecer para isso. Alguns casos nós avaliamos pacientes até mais idosos, tá? Se eles estão bem de saúde, eles podem usar o balão, emagrecem e vão fazer o procedimento cirúrgico definitivo do problema dele. A Lebovinte, ela até se identificou, sabe, doutor? Adriana Costa, ela é do bairro São Gabriel, ela pergunta o seguinte, ela parece estar com a vida programada para o fim do ano. Ela disse o seguinte, estou acima do peso 15 quilos. Doutor, eu consigo perder esses 15 quilos até o Réveillon? Bom dia aí, Daniela. Bom, obviamente que se ela está tão motivada assim, eu acho que ela consegue sim. Ela pode utilizar um balão aí por 6 meses, ou se ela quiser usar mais tempo. Porque, em geral, quando chega no Réveillon já está pensando no carnaval e assim por diante, né? É verdade. Então, ela pode usar esse balão e eu acredito que, ela não falou quanto que ela pesa, mas eu acredito que 15 quilos é um prazo mais do que adequado a esse resto do ano para perder. Outra coisa, doutor, é verdade que com o balão gástrico a pessoa consegue fazer a dieta com menos sofrimento? É verdade? Sim. Sendo verdade, por quê? É o seguinte, o balão ele já ocupa um espaço dentro do estômago, né, Zé Lino? Mas assim que mas fica um espaçozinho ali para comida. Vamos colocar aí que esse espaço ele vai ser para em torno de 1/5 do que a pessoa consegue comer. Assim que ela ingere essa pequena partezinha que cabe ali no estômago, a distensão do estômago pelo alimento, ele vai gerar um reflexo por distensão gástrica que age a nível cerebral numa área chamada hipotálamo, onde nós temos um centro nervoso, assim, digamos assim, inconsciente que dá saciedade. Então, a distensão do estômago é um dos estímulos para esse núcleo cerebral provocar a sensação de que está satisfeito. Como vai caber pouquinho o alimento, então não precisa da pessoa encher o estômago inteiro, assim como se estivesse, digamos assim, num rodízio, né? Para sentir essa sensação de falta de fome. Com pequena quantidade ela já vai sentir isso. Doutor, existem efeitos colaterais após a colocação do balão? Existem? Sim, olha, metade dos pacientes, eles vão descrever que estão tendo uma sensação de plenitude, ou seja, está sentindo já mesmo sem ter comido o estômago cheio, obviamente que é pela prótese, vão perceber o peso da prótese, ou seja, por exemplo, um balão que é colocado com 500 ml vai pesar 500 gramas ou meio quilo, então o paciente vai perceber aquele peso no início. Isso vai sumir em torno de até 5 dias, ele não vai perceber isso mais. E ele pode perceber também que está tendo um pouquinho de náusea cerca de 2 dias, então é normal sentir enjoadinho assim, uns 2 dias, mas depois isso cessa e vai seguir a sensação de que ao se alimentar, com pequena quantidade alimentar, ele já vai ter saciedade sem fome. Outro ouvinte, sabe, a Helena, esta é da Cidade Nova. Ela fala assim, doutor, eu quero perder 5 quilos apenas. O que o senhor fala? Mesmo assim, com apenas 5 quilos, devo usar o balão intragástrico ou, na verdade, o balão é indicado para quem tem obesidade maior, o obeso mórbido? Não é para obeso mórbido, tá certo, Zé Lino? Certo. Ele é para obesidade leve e, às vezes, mesmo para sobrepeso. Eu acredito que só 5 quilos ela não vai atingir o nível mínimo de índice de massa corporal. Tem que ver o peso que ela tem hoje e a altura. Então, no caso dela, seria bom passar numa avaliação com um médico especialista e aí ele vai individualizar o caso dela, mas em geral só 5 quilos não. Seria em torno de 10 quilos a 12 quilos de emagrecimento para o candidato ideal a partir daí.
Ah, legal. Doutor, nós temos muitas perguntas. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar novamente numa outra oportunidade? Sim, tranquilo, Zé Lino, estou à disposição. Agora, os ouvintes querem saber, aqueles que querem entrar em contato com o senhor, de que forma podem entrar em contato? Bom, quem tiver alguma dúvida, Zé Lino, o ideal é entrar no site da nossa clínica, a Cronos Endoscopia. Então, a pessoa digita lá cronosendoscopia.com.br, ele vai ter lá o espaço tire sua dúvida, ele pode enviar a dúvida e nós respondemos. Cronos, C-R-O-N de novembro, O-S. Isso. Cronos Endoscopia. Isso, .com.br. Entrando num desses sites de busca também, colocando lá Cronos Endoscopia, o meu nome, em geral vai ter alguma referência ao site, ele pode mandar alguma dúvida lá se quiser. Beleza, valeu, doutor Mauro. Mais uma vez, obrigado pela visita, bom dia para o senhor. Tá jóia, Zé Lino, grande abraço. Nós conversamos com o doutor Mauro Giacomi, que é médico endoscopista.